O Reino Reestize. Parte 3. No último mês, Filipe sentiu que era um dos homens mais sortudos do reino. Ele era indiscutivelmente o mais sortudo de tais homens, e ele mesmo gostaria de dizer isso. No entanto, a modéstia era uma virtude. Além disso, pode haver outros nobres mais sortudos do que ele, então seria melhor não falar em absoluto. Nobres, hein? Filipe apertou o sorriso enquanto alisava as roupas. Essa era apenas a segunda vez que ele participava de uma festa nobre como essa. Mesmo assim, talvez ele devesse dizer que isso era esperado de um jantar organizado pela família real. A magnificência deste evento ofuscou a que ele havia comparecido anteriormente. O traje formal dos outros convidados parecia muito mais caro do que os da festa anterior. Quanto custam suas roupas, afinal? Filipe olhou para suas próprias roupas e começou a se sentir um pouco frustrado. Como ele pensava, os nobres da classe alta tinham roupas realmente incríveis. Todas as mulheres nobres em seus vestidos extravagantes tinham sorrisos em seus rostos, mas aqueles sorrisos estavam zombando dele por seu traje simples. Filipe não pôde deixar de pensar assim, mesmo sem qualquer base para tais suposições. Quando ele olhou em volta, ele imaginou todos os nobres ao redor rindo dele. É tudo porque não tenho dinheiro. Se seu domínio fosse mais rico, ele poderia comprar roupas melhores. No entanto, o domínio de Filipe nunca foi próspero para começar. Até suas roupas de agora tinham sido costuradas às pressas a partir do traje formal de seu irmão mais velho. Como resultado, eles ainda pareciam um pouco tensos nos ombros. Bem, o dinheiro é escasso porque os chefes de família até agora eram inúteis. Assim, quando eu me tornar o próximo chefe, tornarei meu domínio mais rico. Filipe nasceu o terceiro filho de uma família nobre. Semelhante aos plebeus, os terceiros filhos não eram indivíduos particularmente bem-vindos em famílias nobres. Por mais rica que fosse uma família, dividir seus ativos de várias maneiras acabaria enfraquecendo-a. Portanto, o filho mais velho herdava tudo. A este respeito, os nobres seguiram o mesmo princípio básico que os plebeus. Talvez uma família mais rica pudesse dar a um terceiro filho algum apoio financeiro. Talvez eles pudessem contar com conexões com outras famílias nobres e protegê-lo. No entanto, este não era o caso da família de Filipe. Depois que o filho mais velho atingiu a maioridade, em outras palavras, quando as chances de ele morrer de doença diminuíram muito, o terceiro filho Filipe não era mais necessário para sua família. Ele receberia um pouco de dinheiro e depois seria expulso da casa da família? Ou talvez fosse enviado para viver com uma família pobre e trabalhar como um camponês. Ele só podia ver a tragédia esperando em ambas as opções. No entanto, as coisas não se desenrolaram dessa forma. Em vez disso, ele estava fazendo sua estreia em um grande baile da sociedade. Foi por isso que Filipe sentiu que tinha sorte. A primeira sorte foi seu irmão mais velho, o segundo filho, morrendo de doença antes de atingir a maioridade. Como seu irmão mais velho, o primeiro filho, já era homem, não havia mais nenhum valor para o segundo filho. Além disso, o feudo deles não era rico, e eles só podiam usar ervas em vez de sacerdotes para tratá-lo. No final, sua condição piorou e ele se afundou em um invólucro mortal. Nesse ponto, Filipe foi elevado à posição de reserva. Seu valor havia aumentado de um fazendeiro para o de um mordomo. Coisas como essas não eram incomuns. No entanto, o que catapultou Filipe para a camada superior foi o resultado do próximo golpe de sorte de Filipe. Vários anos depois de atingir a idade adulta, era hora do irmão mais velho de Filipe assumir o controle da propriedade da família. Então, aquela guerra com o Império estourou. Se fosse como nos anos anteriores, deveria ter terminado depois de alguns solavancos e arranhões. Portanto, era uma maneira segura de seu irmão mais velho obter um registro de batalha, e sua família poderia se orgulhar do fato de terem prometido homens para a batalha. No entanto, seu irmão mais velho não voltou. Ele foi consumido pela magia do rei feiticeiro e morreu com os 20 camponeses que foram com ele. Filipe não conseguia esquecer o instante de alegria que sentiu ao ouvir aquela notícia. Era a alegria que ele carregava dentro de si desde que se tornara sobressalente. O corpo de seu irmão mais velho estava faltando, assim como a armadura completa transmitida por seus ancestrais. Ainda assim, isso não foi um grande problema. Assim que seu domínio ficasse mais rico, ele faria uma armadura melhor para si mesmo. O mais importante é que o título de herdeiro da propriedade passou de inatingível para praticamente seu. O momento para isso foi perfeito.
Se seu irmão tivesse morrido depois de herdar a propriedade da família, Filipe teria que gastar seu tempo esperando que seu sobrinho crescesse e se tornasse um homem. No entanto, como seu irmão morrera sem reivindicar sua herança, seu senhorio estava decidido. Era como se o rei feiticeiro tivesse saído de seu caminho para providenciar tudo isso para Filipe. Por causa disso, Filipe até sentiu algo como boa vontade para com o rei feiticeiro que ele nunca havia conhecido antes. Se ao menos pudesse transmitir sua gratidão diretamente ao emissário do rei feiticeiro. Além disso, isso mesmo. Vou cavalgar na minha maré de sorte. Como posso deixar uma chance tão boa passar diante dos meus olhos? O coração de Filipe ardia como uma fogueira. Ele só conseguia pensar em seu pai e irmão mais velho como idiotas depois de ver o que eles estavam fazendo todo esse tempo. Por que você não faz isso? Isso não lhe traz mais benefícios? Claro, ele nunca disse isso na cara deles. Isso porque nenhum dos ganhos obtidos chegaria a ele. Nem qualquer prestígio por fazer isso seria dele. Portanto, por um longo tempo, Filipe havia arquitetado ideias sobre como administrar adequadamente seu feudo e as armazenou em seu coração. Vou deixar os senhores próximos saberem que sou eu quem merece este título. Vou deixar meu pai saber como seu gosto era ruim para escolher Nissan. Vender trigo e vegetais de boa qualidade a esses comerciantes, não, o que devo fazer? Isso chamaria muita atenção, e se minha proposta revolucionária fosse roubada por outros? Ainda assim, não há dinheiro sem comércio. Preciso encontrar comerciantes calados e confiáveis. Em outras palavras, não aquele cara. O rosto de Filipe se contorceu ao se lembrar do rosto daquele comerciante. A lembrança desagradável daquele homem superou sua alegria por poder ficar em pé neste salão luxuoso. Como ele ousa me desprezar? Embora eu tenha que suportar por agora, assim que eu encontrar um comerciante melhor na capital real, vou chutá-lo para longe. Já tenho meus próprios contatos. Filipe já havia encontrado suas próprias conexões subterrâneas durante suas poucas semanas na capital real. Seu orgulho por isso afugentou a infelicidade de seu coração. Como esperado de mim, já tenho meu caminho todo mapeado. Vou enriquecer meu domínio e obter uma fortuna enorme. Aqueles idiotas que me desprezaram verão quem é o verdadeiro idiota agora. No momento em que Filipe imaginava seu glorioso futuro dourado, uma voz masculina ecoou pelo corredor. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o líder dos enviados do reino feiticeiro, Albedo Sama. Nesse momento, a orquestra do grande salão baixou seus instrumentos e o clima de jovialidade no ar se extinguiu. A julgar pelos barulhos, parecia que o mestre de cerimônias acabara de anunciar a estrela do jantar que a família real estava oferecendo. Albedo Sama serve como a mão direita de Sua Majestade o Rei Feiticeiro no Reino Feiticeiro, e comanda uma posição equivalente à de um primeiro-ministro como supervisor guardião. Albedo Sama vai nos agraciar sozinha esta noite. Uma voz suave de mulher disse-o, sozinha. Um nobre de aparência rica que estava por perto a castigou com um quieta, você. Filipe ficou um pouco surpreso com isso. Vir sozinho é muito bom. Mas pensar que alguém assim serviria de emissário. O reino feiticeiro realmente tem grandes esperanças para o reino? Enquanto Filipe se perguntava que tipo de pessoa essa emissária viria a ser, ele olhou para as portas perto das quais o mestre de cerimônias estava parado. Então, vamos dar as boas-vindas ao líder dos enviados, Albedo Sama. Quando as grandes portas se abriram, todo o salão ficou em silêncio. Uma mulher parecida com uma deusa estava lá. Seus traços perfeitos eram mais bonitos do que o de qualquer camponesa, ela era mais bonita do que qualquer prostituta nos bordéis do reino, mais bonita do que qualquer mulher que Filipe já vira em sua vida. Claro, a princesa de antes era bonita, mas Filipe preferia o que estava vendo agora. Suas roupas também eram lindas. Seu vestido de platina era acentuado com enfeites de cabelo dourados, enquanto a metade inferior de seu vestido era coberta pelo que parecia ser asas de penas pretas. Seu reflexo nas luzes mágicas acima fazia parecer que ela estava brilhando. Filipe olhou para a mulher que falara antes. Ela estava parada com uma expressão retardada no rosto. O que é isso? O que é isso? É esse o tipo de rosto que a companheira de algum nobre renomado deve ter? Você parece uma camponesa de beira de estrada. A alegria que ele sentiu com o triunfo do reino feiticeiro, ao qual ele estava favoravelmente inclinado, fez a alegria da vitória surgir em seu coração. Agradecemos a sua presença, Albedo Dono.
Ramposa III levantou-se para dar as boas-vindas a Albedo. Vossa Majestade, estou grata por esta recepção. Filipe só podia ver um lado do rosto de Albedo, mas quando viu o sorriso terno de Albedo, teve consciência de uma coisa. Ela é linda além das palavras. Eu espero que você me perdoe por sentar, devido à minha idade. Então, nobres do reino. Nosso convidado principal chegou. Esta noite, por favor, divirtam-se o quanto quiserem. Então, Albedo Dono, espero que você também se divirta. Meus agradecimentos, Vossa Majestade. Um sorriso doce floresceu no rosto de Albedo. Ele deu uma espiada naquela nobre de antes e viu que ela estava murmurando algo sobre ela, não abaixou a cabeça ou algo parecido. Filipe deixou de lado aquela mulher tola e suas palavras tolas e, em vez dele, festejou seus olhos com aquela beleza de classe mundial. Ele gravou a imagem dela falando de perto com a princesa Renera em seus olhos. Se eu pudesse fazer aquela mulher minha. Ele entendeu que seria uma tarefa muito difícil. No entanto, quando se pensa sobre isso, não é completamente impossível. Assim que meu feudo ficar rico, os outros nobres começarão a me apresentar suas filhas. Quanto mais rico eu fico, melhores as meninas ficarão. Mesmo aquela princesa, mesmo aquela emissária não está fora de questão. Filipe sentiu uma onda de calor subir da parte inferior de seu corpo. Bem, os grandes nobres geralmente têm uma ou 3 concubinas. O melhor seria se eu pudesse desfrutar dessas duas belezas ao mesmo tempo. Filipe olhou para trás e para frente entre Renner e Albedo. Filipe rapidamente pegou uma bebida nas proximidades antes que suas fantasias crescessem fora de controle. Seria muito ruim se ele ficasse duro aqui. A sensação de frio da bebida deslizando em sua garganta o ajudou a recuperar um pouco de calma. Pensando bem, como eles fizeram esse gelo? É mágico. As únicas pessoas na propriedade de Filipe que podiam usar magia eram os sacerdotes. Embora pudessem ajudar a curar doenças, eles exigiriam dinheiro para fazê-lo. Eles pediriam um pagamento apropriado se tivessem que fazer gelo. Já que eles estão em meu domínio, farei com que me curem gratuitamente da próxima vez. Um mero residente ousando cobrar dinheiro de seu senhor, como isso é ridículo. Filipe tomou nota mentalmente dessa nova maneira de lidar com os sacerdotes no futuro. Ele esperava começar a trabalhar em seu domínio assim que voltasse. Ele podia imaginar todas as suas ideias brilhantes sendo colocadas em ação, iluminando sua vida com um brilho dourado. Olha! Quando ele olhou para trás para Albedo, ele a viu de pé sozinha. Havia muitos nobres por perto, mas ninguém sabia como se aproximar dela. O reino feiticeiro, hein? O que será do reino depois disso? Filipe não se importava muito com o que acontecia ao reino, mas seria problemático se isso afetasse sua propriedade. Sendo esse o caso, Filipe estremeceu com a ideia que acabara de ter. Oi, não pense nessas coisas perigosas. É só, bem, não é exatamente uma jogada ruim, certo? Como devo dizer isso? Não acredito que realmente pensei em uma ideia como essa. Ele olhou para o lado do rosto solitário de Albedo. Não adianta ser o terceiro. Não faz sentido ser o segundo. O mais importante é ser o primeiro. A emissária do reino feiticeiro parecia que ela tinha sido rejeitada porque ninguém estava falando com ela. Filipe tinha lido sobre como as mulheres eram bastante vulneráveis a esse tipo de coisa. Faça isso. Você tem que fazer uma aposta para obter o retorno. A chance de crescer veio porque tudo mudou. Eu sou um homem de sorte, então devo fazer bom uso da minha sorte. A família de Filipe sempre esteve ligada a uma facção, mas eles estavam tipicamente no final dessa facção. Havia tantos benefícios que ele poderia obter por continuar vinculado a essa facção. Então, ele se lembrou de algumas palavras que tinha ouvido recentemente. Uma certa senhoria muito magra disse por que não criar sua própria facção? Depois de se decidir, Filipe bebeu a taça de vinho que segurava o tempo todo. Era diferente do vinho aguado que bebia em casa. Parecia que sua garganta e barriga estavam queimando. Como impulsionado pelo calor que subia de sua barriga, Filipe deu um passo à frente. Albedo-sama, se importa se eu interromper? Graças à sua voz, Albedo voltou seu sorriso para ele. Ele não estava apenas corando por causa do vinho. Ara, como vai você? Suas sobrancelhas se franziram por um momento, como se estivesse imerso em pensamentos. Filipe percebeu imediatamente o que ela estava procurando. Eu sou Filipe. Oh? Ah, Lord Filipe, não, Filipe Sama. É uma honra conhecê-lo. O prazer é todo meu, Albedo Sama.
Nada poderia me deliciar mais do que conhecê-la. Filipe tinha plena consciência de que o ar ao seu redor parecia ter mudado. Um rápido olhar de lado revelou que os nobres de alto escalão tinham expressões chocadas em seus rostos. Ele não conseguiu conter a alegria que sentia ao perceber que todos os olhares no jantar patrocinado pela família real estavam voltados para ele. Agora sou o centro das atenções. Pensar que ele, que antes só comia refeições frias, era agora o foco dessas pessoas que estavam no auge do reino. Ao pensar nisso, uma emoção inesperada tomou conta de Filipe. Isso mesmo! Eu sou o Filipe. Me vejam. Observe o homem que será a figura central do reino. Filipe quebrou a cabeça e então fez a maior aposta de sua vida. Quer dizer, ele convidou Albedo para um baile que aconteceria alguns dias depois. Seu idiota! Essa repreensão extinguiu a excitação de Filipe. No entanto, ao mesmo tempo, acendeu uma chama em seu coração. Era um fogo que parecia consumir todo o combustível que Filipe havia escondido em seu coração durante toda a vida. Filipe olhou com desdém para o homem de cabelos brancos à sua frente. Eu não te mandei lá para esse tipo de coisa. Seu imbecil. Filipe suspirou quando seu pai lhe perguntou sobre o jantar no Palácio Real. Em primeiro lugar, aquele convite para aquele jantar organizado pela família real nunca teria vindo à nossa casa. Trabalhei meus dedos até os ossos para consegui-lo para que você pudesse expressar sua gratidão ao conde e aos outros nobres enquanto se apresentava a eles. O jantar da família real reuniu pessoas de ambas as facções. Quando isso acontecesse, o fato de o chefe de família ter mudado provavelmente não surgiria. Assim, ninguém prestaria muita atenção a esse fato e ele seria prontamente aceito pelos outros. Depois disso, uma vez que o reconhecessem tacitamente, seria muito difícil para eles protestar contra o fato. Em outras palavras, o pai de Filipe não tinha fé alguma em suas habilidades. Ele sentiu que se tivesse tentado se apresentar aos outros membros de sua facção da maneira normal, ele iria bagunçar alguma coisa. Ao perceber isso, Filipe se esforçou para suprimir o aborrecimento dentro de si e esboçou um sorriso falso. Não, pai. Não fique tão nervoso. Eu estava fazendo isso por nossa casa. O que você quer dizer com nossa casa? O que você fez é completamente absurdo. O que ele quis dizer com absurdo, Filipe apertou em seu coração. Todos os outros eram covardes sem coragem de dar um passo, então por que ele não deveria dar o primeiro passo? Ele deveria fingir ser educado com todos aqueles covardes incompetentes e permanecer neste lugar patético para o resto de sua vida? Pai, pense um pouco. Embora a estrada que une o reino feiticeiro e o reino seja bem longa, nosso domínio fica no meio dela. Se o reino feiticeiro entrar em guerra com o reino, nós definitivamente seremos arrastados para a confusão. Portanto, devemos estabelecer boas relações com o reino feiticeiro, não é? Você, seu idiota! O rosto de seu pai estava ainda mais vermelho do que antes. Aqueles bastardos do reino feiticeiro mataram seu irmão. E você quer trabalhar com eles? Isso não é traição contra o reino. E daí, pensou Filipe. Já que o reino feiticeiro era mais forte, o que havia de errado em trair o reino? Tudo o que ele precisava fazer era prometer sua fidelidade ao reino feiticeiro. O que havia de errado com o fraco seguindo o forte? Quem tinha o direito de censurá-lo por isso? O que diabos você está pensando? Filipe não pôde deixar de se sentir frustrado com a tolice do pai. O fato de que ele realmente teve que explicar tais coisas evidentes pareceu-lhe terrivelmente estúpido. Ainda assim, tinha que ser dito. É simples, pai. Isso é para M. Ele engoliu a palavra meu no momento em que pensou nisso. Mais cedo ou mais tarde seria verdade, mas por enquanto, não era inteiramente dele. Nosso domínio é para proteger nossos servos. O reino feiticeiro é extremamente poderoso. Mais do que o reino. Sendo esse o caso, dificilmente seria estranho se eles atacassem o reino. Esta é uma saída para quando chegar a hora. Che, o que você quer dizer com saída? O que você acha que os senhores ao redor vão pensar quando ouvirem sobre o que você fez? Eles não virão e nos atacarão, não nos dias de hoje. Muitas pessoas dentro do domínio de Filipe morreram por causa daquela batalha. O mesmo se aplica às propriedades vizinhas. Portanto, eles não teriam o excesso de força necessário para atacar o domínio de Filipe. Você considerou mais alguma coisa? Ah, Filipe respondeu. Ele não tinha ideia do que seu pai estava querendo dizer. É por isso que eu digo que seu pensamento é superficial.
Você está agindo como se seus devaneios já fossem realidade. Isto é, acho que você deveria parar por aí por enquanto, interrompeu o homem que estava atrás de seu pai o tempo todo. Ele era o mordomo que atendeu seu pai todo esse tempo. Philippe não gostava daquele homem, que era do tipo que nunca deixava ninguém ver seus sentimentos. Ele era uma das pessoas que Philippe pretendia expulsar depois de solidificar sua posição como herdeiro da família. Seu pai trabalhou para manter sua respiração sob controle assim que ouviu as palavras do mordomo. O vermelho em seu rosto diminuiu, deixando um rosto pálido e anêmico. Philippe. Eu tenho uma pergunta para você. Você não tem medo de fazer dos nobres ao redor seus inimigos? Eles não são nada para se temer, não? Seu pai curvou os ombros em decepção. Essa resposta gerou frustração e inquietação em Philippe. Ele havia perdido algo? Ainda assim, ele não conseguia pensar no que poderia ser. Muitos rapazes morreram na Batalha das Planícies Catzi. Isso levará a todos os tipos de problemas nos próximos anos. Portanto, os nobres vizinhos precisarão trabalhar juntos em um relacionamento cooperativo. Este domínio produzirá alimentos, esse domínio tecerá roupas. A propriedade de ninguém é grande o suficiente para ser autossuficiente, nem temos muito dinheiro sobrando. Nessas circunstâncias, quem ajudará uma família que corteja ativamente os favores do reino feiticeiro? O suor frio brotou nas costas de Philippe. Seu pai tinha razão. Você sabe disso também, certo? Nosso domínio não produz nada que os outros não produzam, não temos exportações exclusivas. Portanto, eles não terão nenhum problema em nos expulsar de sua cooperativa. Philippe quebrou a cabeça. Ele tinha uma boa cabeça sobre os ombros. Ele deveria ser capaz de refutar qualquer número de afirmações de seu pai estúpido. É por isso que temos que confiar no reino feiticeiro, pai. Seu pai pediu que ele continuasse. Assim que construirmos laços com o reino feiticeiro, teremos a ajuda dele. Então deixe-me perguntar uma coisa. Se você fosse alguém do reino feiticeiro, não, se você fosse o rei de um certo país, e uma aldeia de um país com o qual você estivesse em guerra pedisse comida, você daria a eles? É claro. Se fosse eu definitivamente faria isso. Por que é que? Não é óbvio? Ao fazer isso, vou mostrar a todos que sou um governante misericordioso. Além disso, nada mais. O queixo de seu pai caiu. Ele deve ter ficado impressionado. Ainda assim, esse tipo de reação foi bastante estranha. Afinal, o rei feiticeiro certamente gostaria de ser conhecido como um governante gentil, especialmente porque o reino feiticeiro foi fundado em Irrantel e a área ao redor daquela cidade. Ele certamente faria algumas concessões para acalmar o povo. É assim. Então é isso que você estava pensando. Bem, se fosse eu, com certeza enviaria ajuda também, para criar um casus belli para invadir o outro país. Depois disso, eu declararia guerra ao reino, sob o pretexto de libertar aquela aldeia que o reino estava oprimindo. Impossível. É um pensamento fantasioso. Além disso, esse tipo de causa não funcionaria totalmente. Sério agora, e por que você acha que é impossível? Vamos recuar um pouco aqui. Vamos supor que seja realmente como você diz, pai. Não é mais um motivo para aprofundar nosso relacionamento com o reino feiticeiro? Seu pai estava sem palavras. Você não tem nenhum orgulho como um nobre do reino? Claro que eu tenho. Porém, seria melhor não tê-lo do que ser destruído, não? Esse é o rei demônio que matou seu irmão e incontáveis pessoas do reino com magia assustadora, não? Este é o rei que você vai apoiar. Aquilo foi guerra, pai. Que diferença faz se eles morreram para espadas ou feitiços? Por que você confia tanto no rei do reino feiticeiro? Isso não era confiança, embora houvesse alguma boa vontade nisso. Mais importante, eles eram apenas peões para Philippe jogar a fim de melhorar sua sorte na vida. Um peão. Isso mesmo. Para mim, até mesmo o rei feiticeiro do reino feiticeiro, que é temido por todas as pessoas do reino, é pouco mais do que um peão em minhas mãos. Philippe ficou entusiasmado ao se imaginar jogando um enorme jogo de xadrez, na escala das nações. Ainda assim, é natural que o pai ficasse preocupado. Dito isso, se eu posso refutá-lo tão facilmente, isso apenas significa que isso é tudo que há para ele. Embora seja melhor discutir o assunto com Albedo-sama na próxima vez que nos encontrarmos. Estou cansado disso. Você agradeceu ao conde pelo jantar? Estou perguntando se ele o reconheceu como o novo chefe da família. Essa era a única coisa que Philippe não conseguia aceitar.
Mesmo se ele fosse o chefe da facção, porque ele teve que abaixar a cabeça para um conde que não era nada mais do que um estranho? Era prerrogativa do chefe de família decidir quem seria o próximo líder da família. Não tinha nada a ver com aquele conde. Agora, talvez se o conde o tivesse apoiado quando seu irmão estava por perto e ele ainda era um terceiro filho, o que o levou a se tornar o herdeiro, ele poderia ter ficado grato por isso. Entretanto, não foi o caso. Filipe havia alcançado sua posição atual inteiramente por sua própria sorte. Em outras palavras, não havia razão para se curvar para ele. Portanto, Filipe não se apresentou ao conde para abaixar a cabeça e agradecer. No entanto, se ele dissesse isso, seu pai provavelmente ficaria agitado novamente. Isso era uma mentira pelo bem da saúde de seu pai. É claro. Entendo. Isso é bom. Já que você fez isso, deve haver uma maneira. Quando chegar a hora, tudo o que você precisa fazer é pedir ajuda ao conde. Feito isso, no momento em que Filipe começava a se sentir à vontade, o mordomo interrompeu novamente por trás. Há mais um problema. O assunto que Filipe Sama mencionou no início ainda não foi resolvido. Filipe Sama disse que convidou o emissário do reino feiticeiro para um baile organizado por esta família. O que devemos fazer sobre isso? Isso mesmo, Filipe. O que você estava pensando? Nossa família não tem um lugar para receber um baile. Todos os proprietários possuíam uma propriedade na capital real. Havia pequenos casarões reservados para as visitas à capital. Claro, eles não eram tão pequenos quanto as casas dos plebeus. Eles só podiam ser usados algumas vezes por ano, mas também eram um sinal do poder da nobreza. Portanto, eles tinham que ser grandes o suficiente para acomodar a comitiva que os senhores levavam com eles. No entanto, eles não eram muito maiores do que isso, e o interior não era grande o suficiente para um baile. Mesmo assim, esse problema já havia sido resolvido. Está bem. É verdade que nossa propriedade não pode receber tal evento, mas já consegui alugar outro lugar. Oh, poderia ser o conde? Filipe balançou a cabeça ao ver o leve desabrochar de alegria no rosto de seu pai. Não, é um lugar pertencente a alguém que conheço na capital real. A senhoria disse que poderia me emprestar. O fato é que falei com ela antes de voltar e ela me garantiu que tudo ficaria bem. E quanto teremos que pagar por isso? Filipe suspirou internamente com a pergunta do mordomo. Então essa é a primeira coisa que ele pergunta, hein? É gratuito. De graça, você diz? É mesmo possível? Sim. As palavras da senhoria vieram à mente de Filipe. Tenho grandes esperanças para o seu futuro, por isso vou investir em você. No entanto, espero que você retribua minha gentileza no futuro. Eu não acredito que tal sorte cairia sobre você assim. Você poderia ter sido enganado? A raiva cresceu dentro de Filipe, mas ele sabia que seu pai confiava implicitamente no mordomo, então não poderia repreendê-lo ainda. Devo um favor, mas já que prometi retribuir esse favor, ficará tudo bem. Então o local está resolvido, mas e os convites? Devemos pedir ao conde que os envie? O que ele está dizendo, pensou Filipe. Este evento estava sendo administrado por sua família para aumentar sua reputação. Porque, depois de colocar todo aquele trabalho árduo e preparação, ele deveria passar a parte mais benéfica disso para os outros. Então essa é a sua mentalidade de escravo falando. Que triste. Não quero acabar como ele. Vai ficar tudo bem. Pedi à senhoria que me emprestou o local para me ajudar com os trabalhos de preparação. Claro, eu vou decidir a lista de convidados. Ainda assim, seria muito rude não deixar o conde examiná-los. Ainda não é tarde para pedir ajuda ao conde. Além disso, você realmente sabe quais famílias convidar e que não serão ofensivas? Sim, até certo ponto, e pretendo convidar algumas pessoas especiais desta vez. A senhoria já me deu seus nomes. Você. A dúvida apareceu nos olhos do pai. Você foi manipulado pelas palavras dessa senhoria? Pai, como você pode dizer isso? Eu inventei isso e fiz acontecer. É verdade que precisei de ajuda para isso. Mas aquela senhoria concordou que meu plano tinha méritos depois que ela o ouviu, o que significa que ela viu que meu plano poderia dar certo e sentiu que eu poderia pagar o preço adequado. O que você tem pensado esse tempo todo? Em circunstâncias normais, você deveria estar me dando todo o seu apoio como o próximo chefe da família. Isso era verdade. A senhoria disse: terei todo o gosto em ajudá-lo se permitir que vários nobres próximos de mim participem.
Foi porque os dois tinham um relacionamento mutuamente benéfico que ele foi até ela em busca de ajuda. Ele definitivamente não estava sendo manipulado. Ela era completamente diferente daquele conde que controlava seu pai, roubava todos os ganhos e o deixava sem nada. Você é quem está sendo controlado, Philippe queria dizer. Me perdoe. Mas você pode me dizer o nome dessa senhoria? Philippe suprimiu sua raiva. Afinal, ele estava falando com alguém que ainda não havia mudado sua natureza de escravo. Ele teve que abrir seu coração e levar tudo isso na esportiva. O nome dela é Ilma Signails. Você já ouviu esse nome antes? Não, eu nunca ouvi falar dela antes. E você? O mordomo abanou a cabeça. Philippe orgulhava-se de ter conseguido conhecer alguém que nem mesmo seu pai, que por muito tempo havia mergulhado na sociedade nobre, conhecia. Vou obter a opinião da senhoria sobre o assunto do conde. Pode ser problemático contorná-la e pedir ajuda ao conde. Mais alguma coisa, pai? Seu pai exausto não teve resposta para isso. Embora ainda estivesse um pouco insatisfeito, Philippe começou a colocar seu plano em ação. O próximo passo foi enviar um convite para a emissária do reino feiticeiro, senhorita Albedo, e então pensar em como consolidar sua posição a partir daí.